palavra de Deus? Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vamos repetir? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Amém? Meus amados, aqui está a tua igreja diante do Senhor. Estamos aqui como ovelhas do Senhor, que tem um pastor que cuida de todas as ovelhas, que quando uma ovelha se desgarra, o Senhor larga as outras 99 e vai atrás daquela para trazer de volta para o teu rebanho. E da forma que for, o Senhor traz aquela ovelha de volta e cuida dos seus ferimentos e sara essa ovelha, Pai. Que possamos ser a ovelha que escuta a voz do bom pastor, Senhor. Ó Pai, que venhamos a viver pela fé, Pai. Porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que dão um passo atrás, Senhor. Mas que nós venhamos a focar, a fitar nossos olhos em Jesus, que é o nosso alvo. E nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem que eu trago para nós nessa noite, nessa tarde e noite, é a fé, a força vital do cristão. Vamos repetir? A fé é a força vital do cristão. Amém. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual para a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais riquezas nós descobrimos com a palavra do Senhor. E mais fortalecidos, mais encorajados nós seremos em nossa fé. Porque isso quem faz é a palavra de Deus. E diante disso, eu trago uma pergunta para nós. Cara, uma pergunta aqui para nós. O que move a sua vida nesse mundo? Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: o que move a sua vida nesse mundo? Então, o que move a sua vida nesse mundo? Muitos de nós vivemos uma vida atrás de uma carreira. Muitos de nós vivemos uma vida atrás de sonhos. Muitos de nós vivemos uma vida atrás de riquezas. É assim? Muitos de nós vivemos uma vida atrás de fama. Não é assim que funciona? Seja o que for que mova a tua vida, meu irmão, minha irmã, isso vai se tornar prioridade em sua vida. Se for o dinheiro, é o dinheiro. Se for o trabalho, é o trabalho. Aquilo que move a tua vida vai se tornar prioridade em sua vida. Em outras ministrações eu já falei que a nossa prioridade deve ser quem? Deus. Então os papéis estão invertidos na vida do crente se a prioridade não for Deus. E nós temos que pensar nisso. Porque se a nossa prioridade for essas coisas que eu falei, isso vai moldar o nosso caráter. Isso vai moldar a nossa vida. E nós vamos viver em função dessas prioridades. Não podemos negociar as coisas de Deus. Mas é muito fácil nós recebermos uma visita e deixar de ir ao culto por causa da visita, em vez de trazer a visita. É muito fácil nós termos o horário de oração ou o horário de fazer devocional e por causa de qualquer motivo banal, a gente larga o que está fazendo. Isso mostra que a prioridade não era aquilo que nós estávamos fazendo. Porque se fosse, a pessoa saberia que não poderia entrar naquela peça porque você estava fazendo devocional a Deus e naquele momento é sagrado. Ninguém pode interferir, porque é prioridade na sua vida. Que
quer falar com ele, quer falar com ela, fale depois. Esse é o momento que tu priorizou para estar na presença de Deus. Então, o que está moldando a tua vida? O que está levando a tua vida nesse caminho? São as coisas de Deus ou são as coisas que o mundo nos ensina? Temos que pensar sobre isso. Se a razão do nosso viver ela for falível, o que é falível? Uma coisa que tem fim, uma coisa que é instável, uma coisa que é desconfiável, arriscada. Se a nossa confiança for nessas coisas do mundo, mais cedo ou mais tarde, isso vai frustrar você. Pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, se o que move a tua vida é teu marido, se o que move a tua vida é a tua esposa, é teu filho, é teu trabalho, mais cedo ou mais tarde você será frustrado. Então, que possamos viver pela fé em Jesus. Amém? Amém. Baseado nesse texto que eu li de Romanos 10, 38, eu quero extrair para nós, nessa tarde e noite, duas coisas. Pelo menos duas coisas que a gente pode estudar desse texto. A primeira coisa que eu quero trazer para nós é que o que é viver pela fé? Repitam comigo. O que é? Viver pela fé. Antes de eu falar o que é viver pela fé, nós precisamos entender o que é a fé. O que é a fé em termos mais fáceis de entender e o que é a fé segundo a Bíblia. Então a fé, ela é a confiança, ela é a certeza que tu vai, que tu ora, que tu busca, aquilo vai acontecer, mesmo sem tu ter provas que provem que vai acontecer aquilo. Você é Deus, eu oro com fé no meu coração para que o Senhor venha curar o meu filho. Que prova que tu tem que Deus vai curar teu filho? Não tem. Não tem como comprovar cientificamente. Mas a fé é isso. A fé, ela trabalha no sobrenatural, trazendo as coisas sobrenatural para o natural. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Amém. Então, eu espero que meu filho seja curado. Eu tenho certeza. Como que tem certeza? Porque eu orei a Deus e Deus me deu aquela certeza. E é convicção dos fatos que não se veem, é sobrenatural. Eu estava ontem meditando, me lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E que é só por fé. Coisas mais simples e coisas mais complexas. Então, nós temos que ter fé. Porque a fé, ela é o combustível que move o coração de Deus. Repita comigo, a fé é o combustível que move o coração de Deus. A fé é o combustível que movimenta o carro, que movimenta o veículo, a moto, o caminhão. A fé é a gasolina que você coloca no teu veículo. Jesus é o motor do teu veículo. E você é quem está na direção do teu veículo. O que eu quero que você aprenda com isso? Que se você está na direção deste carro que Deus te deu, e neste carro cabe 5 pessoas, se a fé é o combustível e se o motor é Jesus Cristo, você está sendo direcionado para um caminho. Só que você é uma pessoa. Você poderá colocar mais 4 junto com você naquele carro, né? E a pergunta é: para onde você está conduzindo essas pessoas? Para onde a tua fé está direcionando as pessoas que você está levando? Por isso que a nossa fé, ela deve ser depositada em Jesus. Romanos, quando fala da fé, não fala aonde é depositada a sua fé. Mas uma pergunta bem simples. Se eu depositar a fé numa pessoa, essa pessoa não vai me trair? Essa pessoa não vai falhar comigo?
Se eu depositar a fé em coisas, essas coisas não são falíveis? Então fica bem claro que a nossa fé tem que estar em algo acima do natural. A nossa fé tem que estar em Deus. E Jesus é o combustível que faz a nossa fé aflorar. E quando você está na direção, você aprende a palavra de Deus de forma correta, você vai conduzir as pessoas a aprenderem da forma correta. Mas se você aprende de forma que não é correta, você vai conduzir as pessoas através do teu carro, é uma figura de linguagem, você vai conduzir essas pessoas de forma correta a obter um resultado que não é da parte de Deus. Quando Deus dá um dom para um de nós, Ele não revoga. E por mais que a pessoa se desvie da fé, a pessoa tem aquele dom. Tem muitas pessoas que não pregam a verdade da palavra, mas têm os dons. E usam os dons para ganhar pessoas para a igreja, usam os dons para trazer recursos para a igreja, mas não usam esse dom para que as pessoas sejam convertidas, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam ganhas. Só que as pessoas são atraídas pelo fogo. Já falei isso, né? Onde tiver fogo, as pessoas estão. Então que na nossa igreja vai ter o fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo venha queimar o coração de vocês. Porque é o Senhor que opera tanto o querer quanto o realizar. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter a confiança, ter a certeza que eu dependo de Deus. E que sem a pessoa de Deus eu não posso fazer nada. Isso é viver pela fé. Uma fé verdadeira, uma fé alicerçada na rocha, uma fé que tem fundamentos. Muitas são as pessoas que têm raízes rasas e caem, porque as raízes são rasas. Mas quando a gente começa a depositar raízes profundas, jamais você vai cair. Porque você vai amadurecer o teu caráter na rocha, na pessoa de Jesus. Então, sem Jesus, sem Deus, nós não podemos viver. E a Bíblia, ela traz esse panorama para nós. A Bíblia, ela traz essa maneira de viver, acreditando em Deus, buscando Deus. Daniel, na cova dos leões, lá, por que ele foi para a cova dos leões? Ele sabia quem ele queria. Paulo estava sendo preparado para ser libado, oferecido em libação. Mas ele disse para seus discípulos, disse para Timóteo, não se envergonhem disso. Porque Deus está no controle de todas as situações. Ele sabia que tudo que ele fez culminaria naquilo ali e redundaria em glória para o Senhor. Isso é fé. Fé a ponto de ele perder a vida por amor da palavra de Deus. Fé a ponto de um esposo perder a vida por amor da sua esposa. Fé a ponto de Jesus entregar a sua vida por amor à sua noiva, à nossa igreja. Então, o que o mundo oferece para nós aqui fora? O mundo oferece incentivo à autoconfiança. Eu confio em mim e nas pessoas. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia oferece, o mundo oferece dependência a recursos materiais. O mundo oferece isso. O mundo oferece garantias humanas. E a Bíblia oferece uma garantia espiritual. E quem crer em Jesus jamais será confundido. Mas se a sua vida depender de coisas, pessoas, logo ali você vai se ver sem elas, sem essas coisas, sem essas pessoas, sem tua saúde, sem tua força. E aí você vai se ver dependente do teu próximo, ou aí que você vai buscar a Deus. Mas você é melhor ter buscado antes a Deus, na bonança. E a gente sabe que as pessoas buscam a Deus quando está difícil. A gente vê que as pessoas vêm para Jesus com pelo amor ou pelo amor, né? Mas mais de 90% das pessoas vêm
Pelo amor. Porque o amor a Jesus está tendo outras prioridades que não é Deus. Mas quando você está na dor, a tua prioridade passa a ser outra. Passa a ser o teu problema. E aí você prioriza buscar a Deus porque você já não tem mais saúde. A tua vida mudou. Então, você precisa depositar a tua fé, a tua confiança, o teu caráter em Cristo. Com todas as suas forças, com todo o teu coração. Mas eu não consigo, irmão. Para isso nós temos que fazer devocional, orar ao Senhor, trazer nossos problemas diante de Deus, nossas petições, confessar nossos pecados e pedir que Deus mude nossa vida, que Deus lave a nossa vida com o sangue de Cristo, que Deus molde a nossa vida com o caráter de Cristo. É só Deus que pode mudar a história. Se você pregar o Evangelho, a palavra de Deus que ela não volta vazia. Mas se você pregar a palavra de Deus para um mundano, ele não vai dar bola para a palavra de Deus. Embora ela não volte vazia, ele não vai dar bola. Mas é Jesus, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda. Então, quando eu tenho uma coisa para ser mudada, eu tenho que dizer: Espírito Santo, muda a minha vida. Eu não quero sentir isso, eu não quero fazer isso. Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, eu não faço. Porque nós temos nossa parte carnal que habita em nós ainda. E a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Cumpre a nós abafar a carne e deixar fluir o Espírito. Amém, meus irmãos? Então, quando faltar inteligência, força, você não vai poder conduzir mais. E você vai ter que ter a sua fraldinha trocada pela tua esposa, pelo teu marido. Ou vai ter que depender exclusivamente de Deus. Eu trabalho com asilo, você sabe, e muitos são os que estão lá que nem ela queria querer mais. Quando eu vou orar, a gente fica até com certo? A gente fica com dó, coisa que a pessoa está ali, né? Eu sei que teve os motivos para ela chegar, né? Ninguém é jogado no asilo se é amado, se é cuidado, né? Mas nada justifica você jogar a família no asilo lá. Não é essa coisa de ficar em casa. Mas cada caso é um caso, tá, meu irmão? Cada caso é um caso. Tem pessoas que são bem cuidadas, que são bem tratadas, mas a gente sabe que a grande maioria, e a grande maioria dos lugares que cuidam de idosos, eles não são bem cuidados. E isso não alega, graças a Deus. Cumpre a nós cuidar dos nossos familiares, a guardar nossos familiares. É claro que tudo que Deus nos dá, todas as aptidões que Deus nos dá, todos os talentos que Deus nos dá, a gente pode usar isso para benefício da obra, para benefício da nossa vida. Mas isso não pode ser prioridade. Porque o primeiro tópico é viver pela fé. O que é viver pela fé? Em primeiro lugar, você tem que priorizar Deus. Não tem como viver pela fé se Deus não é minha prioridade. Deus tem que ser minha prioridade. E se um dia faltar todas essas coisas para você, como será a sua vida? Já parou para pensar? Eu não quero pensar nessas coisas. Mas se tu pensar antes, tu se prepara para aquele momento. Não é para você carregar um fardo, mas é para você preparar. Eu não quero parar no asilo, eu não quero ser trocado uma fralda. Eu quero fazer isso, então eu não vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou fazer coisas que melhorem a qualidade de vida, eu vou tratar bem meus familiares para que, se eu precisar, um dia eles venham cuidar de mim com amor. A gente tem que mudar e a gente precisa um dos outros. Confessar seus pecados uns aos outros, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, diz isso. Nós temos que achar uma pessoa de confiança para nós confessar nossos pecados, para que ela possa nos ajudar. Claro que a gente não vai falar com aquela pessoa que vai espalhar para todo mundo e não vai te ajudar em nada, vai te prejudicar. Nós temos que ter pessoas de confiança ao nosso lado que possa chegar e confessar o pecado, confessar o problema. Porque essa pessoa vai te ajudar a sair desse problema e crescer na tua caminhada. Amém, meus irmãos? Então, creia no Senhor Jesus de todas as tuas forças. Segundo ponto que eu quero trazer para nós, desse texto que a gente leu, é: o justo viverá pela fé. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: o justo viverá pela fé.
Amém? Hebreus, capítulo 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. É a palavra de Deus que diz isso. E além deste versículo, tem mais 3 versículos que eu quero trazer para nós que falam sobre isso. Não precisa vocês abrir, mas eu vou ler para vocês aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Terceiro texto, Gálatas 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei, ela não justifica ninguém diante de Deus. A lei, ela condena o ser humano. A graça salva. A graça vivifica. Porque nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida que nos limpa de todo o pecado. A lei, quem andava na lei, não podia tropeçar em nenhum erro daquela lei, nenhum mandamento daquela lei, porque ele pegava por todos os mandamentos. Então, mas por que Deus criou os mandamentos? Para colocar limite para o ser humano, para mostrar até onde ele podia ir. Mas sabendo que o ser humano não podia chegar a esse ponto de cumprir todos os mandamentos da lei, ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E Jesus cumpriu todos os mandamentos da lei. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. E ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Só ele, alguém 100% Deus e 100% homem, podia cumprir os mandamentos da lei. Por que nós não podemos? Porque nós somos 100% homens. Não temos nada de Deus na nossa vida. A nossa carne é pecaminosa. E Jesus não nasceu no pecado como nós nascemos da descendência de Adão. Pecado. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não é descendente de Adão. Essa é a diferença. Alguém que não nasceu no pecado. Uma criança, ela nasce no pecado. Jesus não nasceu no pecado. E quem tenta falar o contrário está falando uma heresia, porque Jesus nunca pecou. Se Jesus tivesse pecado, não seria aceita a obra dele diante de Deus na cruz. E a obra foi aceita. E Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E o ressuscitar de Jesus, estou fugindo um pouco aqui, mas para vocês saberem que o ressuscitar de Jesus mostra que a obra foi aceita, senão ele não teria ressuscitado. E é isso que ele promete para aqueles que amam os seus caminhos. Amém? Abacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui eu vejo 2 tipos de pessoas. O prepotente e o justo. O justo viverá pela fé. O prepotente, quem que é aqui? Sua alma está orgulhosa. Não está reta nele. Sua alma está, eu sou bom, eu faço tudo correto, eu sou o cara. É assim. Mas aos olhos de Deus, ele está sendo classificado como injusto, orgulhoso. Amém, meus queridos? Então a fé é o combustível, é aquilo que pode te manter de pé. A fé, nos momentos difíceis, é ela que vai te manter de pé. Não há outra coisa. Mas essa fé, ela tem que estar depositada na pessoa de Deus. Você é justo? Quem que é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça. Muitas vezes eu escuto dizer, eu vou procurar meus direitos, eu vou até a justiça, não é assim? Porque você crê que a justiça vai fazer justiça. Vai fazer o que é correto, mediante aquele problema que tu sabe que tem direito. Só que a gente sabe que são alguns juízes que não agem de forma correta e eles agem conforme aquilo que traz benefícios para ele. Muitas vezes, um pobre coitado contra um ricaço lá, quem que vai ganhar o processo? Não é só porque tem melhor advogado.
É porque a causa daquela pessoa mais importante, para o juiz é mais importante que a pessoa que é importante. E no tempo da Bíblia era assim também. Muitas vezes os juízes eram criticados porque eles estavam escolhendo um lado. Mas a justiça de Deus era perfeita, ela não escolhe um lado. Deus não faz acepção de pessoas. A fé que você tem que te manter de pé, ela te sustenta. Ela vem de Cristo. Quando as tuas forças se esvaem, é essa fé que vai permanecer. Mesmo quando a tua visão estiver limitada, quando a tua força estiver pouca, é essa fé que vai te sustentar. Quer um exemplo? Sansão. Sansão, ele é o homem mais forte do mundo. O Espírito de Deus estava nele. Mas Sansão foi enganado por uma mulher. E ela cortou os seus cabelos e perdeu a origem da sua força. Sansão, ela era naziriel desde o ventre materno, ele não podia cortar o cabelo. E ele contou o segredo para a mulher, né, para a Dalila, e ela cortou o segredo. Sansão teve seus olhos queimados, e ele não enxergava mais no fim da sua vida. Foi colocado entre duas colunas para ser escarnecido. E Sansão usou da sua fé. E pediu, clamou a Deus que Deus desse mais uma chance para ele provar. E não era isso que ele queria fazer, que estava escarnecendo da vida dele e tal. Ele manda a mulher sair dali. E Deus, o que Deus vai fazer com ele? Ele empurra as colunas e cai todo o tempo. Mata ele e todo mundo que estava ali. Mas Sansão não tinha força. E Deus deu força. Sansão não tinha visão, estava limitado. Mas Deus honrou a vida dele. Porque a fé de Sansão foi posta novamente na pessoa de Deus. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Quando parece que não tem luz no fim do túnel, é aí que você tem que depositar a confiança em Deus. Ele pode mudar a história. Decida viver pela fé. Quando você viver, decida viver pela fé. Amém? Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Ande com pessoas que vão te ensinar a crescer em sua fé. E que a fé que você viva molde o teu caráter, norteie as tuas escolhas, as decisões, norteie a tua vida. Viva pela fé. Amém, meus queridos? Amém. 4 aplicações práticas. Primeira aplicação prática. Na sua vida, talvez você tenha que dar o primeiro passo de fé. Repita comigo. Na minha vida? Talvez eu tenha que dar o primeiro passo de fé. Um passo de fé para a mudança, para a nova coisa que vai acontecer, talvez eu tenha que dar o primeiro passo de fé. Mas vale a pena andar pela fé. Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Deus falando com Abraão. Gênesis 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus falando com Abraão. E em Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e implicou isso por justiça. Então, justiça de Deus sobre a vida de Abraão. Quando a gente crê em Jesus, é como se fizesse uma poupança lá no espiritual, e Deus vai lá e coloca justiça de Cristo em nossas vidas. Nós temos uma poupança, quando a gente precisa, ele vai lá e tira um pouquinho. E a gente sempre vai ter dinheiro naquela poupança espiritual. Abraão conquistou isso, ele é o pai na fé. A segunda aplicação prática que eu quero trazer para nós é: prossiga firme na palavra do Senhor. Repita comigo. Prossiga firme na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. Mesmo que o mundo aí fora nos traga padrões diferentes, prossiga firme na palavra do Senhor. Veja Noé. Vocês reparem que eu estou falando dos heróis da fé, né? Que está lá em Hebreus 11, fala dos heróis da fé.
fala de Noé, fala de Abraão, fala de Sansão, esses homens estão falando. Por que eles foram catalogados como heróis da fé? Eles viveram a fé. Né? Eu vou falar de Jó também, mas Jó não está catalogado como herói da fé, mas a experiência dele foi tremenda. Então Noé era um homem que viveu cerca de 100 anos fazendo a arca para salvar a sua família. Ele tinha 500 anos quando o Senhor falou com ele. Quando ele entrou na arca e a porta se fechou, ele tinha 600 anos. Então, nesses 100 anos, não sei quando ele começou a fazer a arca, só sei que Deus falou com ele quando ele tinha 500, e quando o dilúvio veio, ele tinha 600, então 100 anos. Mas tudo isso aconteceu, sua família foi salva porque Noé tinha uma intimidade com Deus. O Espírito Santo descia sobre quem ele queria naquela época. Hoje o Espírito Santo está em nosso meio. Ele habita em nós. E nós muitas vezes não temos a fé que esses homens tiveram sem o Espírito Santo estar no meio deles, a todo instante. Como assim, irmão? Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo não fazia parte aqui no nosso meio. Ele descia sobre quem ninguém voltava. Jesus subiu ao céu, foi assunto e enviou o Espírito Santo Consolador, que vive em nosso meio, está presente em nosso coração. Amém, meus queridos? Então aqui diz que ele construiu esse barco, essa arca, né? Em Gênesis 6:8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E achou graça diante de Deus. Gênesis 7:5 fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Se Deus mandar você andar numa milha, ande uma milha. Se Deus mandar você falar de Jesus para alguém, fale de Jesus. Porque existe o pecado da omissão. Que Deus manda no teu coração você falar e você não fala. Isso é pecado de omissão. Terceira aplicação prática para a nossa vida. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Creia que o seu Redentor vive. Jó 19:25 diz, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Eu sugiro em casa que vocês leiam Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, fala bem dessa história de Satanás. Ele chegou na presença de Deus e Deus falou, viste meu servo Jó, como um reto, ímpido e temente de Deus que se desvia do mal. E Satanás, o acusador, disse, toca nas coisas dele, né? E ele vai te negar. E Deus disse, sob teu poder todas as coisas dele, só não toque na vida dele. E em 24 horas ele perdeu tudo que tinha. Bois, jumentos, ovelhas, filhos, perdeu tudo. Ficou só ele e a mulher dele. E de novo Satanás vai à presença de Deus. E Deus fala, este meu servo, Jó, homem reto, rico, temente a Deus que se desvia do mal. O que Satanás fala? Toca na carne dele tudo que ele tem e dará pela sua vida. E Deus falou, pode tocar na carne dele, só não tire-lhe a vida. O que eu aprendo com essa passagem? Que Satanás é o cachorro que está na coleira de Deus. A coleira, a corrente, ela te limita tanto pode ir. Satanás foi limitado por Deus até onde ele podia ir. E ele tocou na vida de Jó, faceiro da vida, fazendo tudo o que pôde. Do alto da cabeça, a planta dos pés, cheio de chaga, Jó ficou tomado de tumores e tinha que coçar aqueles tumores no cabelo dele. Mesmo assim, Jó permaneceu fiel. Não blasfemou o nome de Deus. Vocês já pararam para perguntar por que será que a mulher de Jó não morreu? Satanás conhece também muitas pessoas, né? E ele deixou ela viva para tentar usar ela como instrumento. Ela disse, amaldiçoe esse teu Deus e morre. Engraçado que Jó perdeu tudo que tinha, só não perdeu a mulher ali, né? E aí, em vez dela dar apoio, ela viu na situação, ela fala isso para ele. E Jó chama essa mulher de louca. Ela não sabe o que está falando. E depois ainda tem os amigos de Jó, né? Amigos, né? Também tentando acusar o Jó. Ele tem um pecado para passar por tudo isso. Mas se Jó não permanecesse firme naquilo que ele cria, ele não teria tido uma experiência pessoal com Deus. Se você for ler no capítulo 42, versículos 5 e 6 de Jó,
Deus vem num redemoinho, uma forte tempestade, e fala ali com Jó. Jó se prostra em terra porque ele estava falando com Deus. Ele diz: antes eu te conhecia e te ouvia falar em ti, né? Agora eu te conheço porque eu te vejo. Eu tenho uma experiência pessoal contigo. E isso acrescentou a fé de Jó. E o que Deus faz no final da vida dele, ali, no final de todo esse acontecimento? Restitui tudo em novo. Porque Jó permaneceu firme na sua fé, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Se você está na cama de hospital, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é plano de Deus para a minha vida. Não cai um fio de cabelo na minha cabeça por permissão de Deus. Então não desistam da fé verdadeira em Jesus Cristo. É ruim com Cristo, pior sem Cristo. Nunca esqueça disso. E quarta e última aplicação prática: não retroceda. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: não retroceda. Retroceder é dar um passo atrás, é voltar. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Hebreus 10:38, que Deus é contra aqueles que retrocedem. Se retroceder, eu não me agradarei dele. Deus está te enviando rumo a algo e você vira as costas. É que nem aquela pregação que eu fiz de Jonas, né? Jonas foi mandado ir para lá e foi para o outro lado. Mas o plano de Deus se cumpre diante de Deus não se agradou, mas Deus fez um peixe grande e levar ele para onde tinha que levar. Nada pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Nenhuma situação, nenhum demônio, nem o próprio Satanás não pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Nem? Então não retroceda. Porque viver pela fé vai exigir da parte de cada um de nós renúncias, mudança de vida, mudança de comportamento. Em meio à dificuldade, ande avante, não retroceda. Porque se Deus te levou até ali, Ele vai fazer você cumprir a tua caminhada. Uma vez salvo, não volte para uma sala. Como eu digo, eu vou falar a palavra de Deus, não coma no teu próprio vômito, como comem os cachorros. Não se suje como se suje nos porcos. Ande, avante. É isso que Deus nos ensina. Porque quando você acredita nas coisas desse mundo, elas te dão uma falsa garantia. Até um ponto você tem dinheiro, tem um trabalho, isso, e acabou tu vai ser demitido, falta dinheiro, e aí? Como é que fica a situação? Daqui a pouco Deus me perdoa, o irmão perde a mão, não pode mais chapear os carros, as motos, e aí? Não tem carteira assinada, não tem auxílio, não consegue auxílio do governo, faz o que da vida? E a garantia dele não era no Senhor. Eu já vi muitos pastores dar testemunho que não tinha o que fazer, onde tira dinheiro e Deus enviava pessoas lá para suprir a necessidade daquele pastor. Ele acreditava na palavra de Deus. E aí, Deus mandou te trazer essa oferta, Deus mandou te trazer os irmãos, contam isso como um milagre mesmo. Deus cuida dos seus. Ele mandou no deserto codornizes para alimentá-lo. Deus cuida dos seus. Amém, meus irmãos? Então Deus não se agrada dos que retrocedem. Hebreus 10:38. Amém? Então nós aprendemos hoje que a nossa fé ela tem que estar alicerçada em Cristo. É a base de todo cristão. E isso tem que ser vivo em nossas vidas. Temos que viver pela fé. Decorar o versículo de Hebreus 10:38. Diz isso: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Bem, vamos ficar de pé nesse lugar. O louvor passar à frente. Enquanto o louvor está passando à frente, eu quero finalizar este culto de hoje dizendo que a fé ela é a força que impulsiona a prosseguir, a andar em frente. Mesmo quando tudo parece desmoronar, é a fé que faz nós ir à frente. Apesar da diversidade que você possa estar passando, enfrentando,
Creia que Jesus é o Redentor. Como Jó creu que Jesus era seu Redentor, creia que Cristo vive e que nas aflições da sua vida é Ele que sustenta a sua fé. Porque a fé, ela é a força vital do cristão. Amém? Amém. Então vamos estar louvando o Senhor e vamos estar orando na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Vamos louvar o Senhor com um louvor rompendo em fé. Vamos colocar a nossa fé assim. Oh Senhor, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui buscando a Tua presença. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias! Vamos aplaudir nosso Deus? Aleluia, Santo Deus! Pedir que os irmãos passem aqui à frente para nós estarmos orando a Deus, buscando essa fé na presença do Senhor, porque o Deus do impossível que nós cantamos é o Deus que cuida da nossa vida. Vamos estar buscando a presença de Deus agora. Senhor,
A tua palavra é que nos fortalece. A tua palavra, Senhor, ela é um lugar secreto para estarmos. A tua presença, Senhor, é que nos faz animar-nos, Pai. Que venhamos depositar a nossa fé no Senhor, que frente à dificuldade, que frente à desconfiança do mundo, que frente à adversidade desse mundo aí fora, que frente aos problemas financeiros, aos problemas de saúde, às perdas que viermos a ter, Senhor, venhamos depositar a nossa fé em Ti, Senhor. Porque é o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que nos leva a lugares altos, Pai. E como diz este louvor que cantamos, que venhamos a viver rompendo em fé. A cada dia venhamos viver rompendo em fé, buscando no Senhor o alimento para a nossa vida, o alimento espiritual para a nossa vida, buscando no Senhor o fogo que vem do alto para queimar todo o mal que está ao nosso redor, para fazer a tua igreja crescer na tua presença, para cumprir os planos e propósitos do Senhor na vida de cada um de nós. Seja o nosso Deus, seja, Pai, o nosso lugar secreto. Que a tua presença seja gloriosa em nossas vidas, que o mover do Senhor seja grandioso em nossas vidas, que nada possa impedir o agir do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar passando agora, Pai, visitando cada vida com o teu Espírito Santo, Senhor, quebrantando os corações, mudando a história desta vida, Senhor. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, Senhor, mas eu sei que Tu o conheces, Senhor. Tu é o Deus que está presente no entrar e no sair. Tu é o Deus que diz em Apocalipse que está à porta e bate. Que venhamos abrir nosso coração para que o Senhor entre em nossas vidas e faça morada e transforme a nossa vida. Que a nossa fé seja acrescentada dia após dia. Que a nossa fé seja crescida, acrescentada a todo instante, Senhor. Que possamos ver a mão do Senhor a nos abençoar, a nos usar como instrumento de vida, Senhor. Mas que possamos querer ter a comunhão necessária do Senhor. Possamos ter comunhão com a face do Senhor. Que possamos nos ajoelhar diante da Tua presença e buscar a santidade que é devida ao Senhor. Que possamos glorificar e exaltar ao Deus que se faz presente aqui em nosso meio. Espírito Santo de Deus, te move nessas vidas, nesses corações. Vem, Espírito Santo, do alto da cabeça e visita cada irmão que aqui está, Senhor. Vai falando com cada irmão, vai falando em cada coração, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te adoramos, nós estamos aqui porque nós te bendizemos, nós estamos aqui, Senhor, o povo de mão dada buscando a Tua presença, porque o Senhor é santo, 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 e não há outro como o Senhor. E nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Aquele que tudo pode, aquele que abriu o mar para o seu povo passar, aquele que enviou as 10 pragas no Egito lá, Senhor, e cuidou do seu povo, e cuidou dos seus primogênitos, Senhor. Aquele que promete e cumpre, aquele que jamais falha, aquele que não pode mentir. É nesse Deus que nós cremos. É em Jesus Cristo, que se fez homem, entregou a sua vida por nós e morreu naquela cruz. Embora ele não o quisesse por parte de homem, ele disse: Senhor Pai, que seja feita a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade na vida de cada um de nós, que caia por terra todo levante das trevas, qualquer vida aqui, Senhor. Manifesta o Teu poder, curando, libertando, Pai. Que cada ministério venha ser aflorado aqui, Pai. Nós queremos ver uma base sólida para uma igreja que venha crescer na Tua presença. Que essa base seja uma base sólida, alicerçada em Cristo, que tenha raízes em Cristo, que tenha a sua base de alicerce em Cristo, e que o Senhor venha se manifestar na vida de cada um. Nós fizemos essa oração aqui diante do Senhor, que a Tua palavra diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria lá. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor se move em nosso meio. E tudo aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu.
Que a nossa oração da concordância seja ligada no céu e haja um mover tremendo do Senhor. Que ninguém saia daqui como chegou, mas que saia transformado pelo teu poder, que seja acrescentado fé nos corações que aqui estão. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão aqui. Que o Senhor venha estar falando durante essa semana com esses irmãos e tocando cada coração, porque nós queremos ver a tua obra avançar. A seara é grande e poucos são ceifeiros. Eu rogo ao Senhor da seara que mande mais obreiros, mais ceifeiros, para que vidas sejam ganhas, alegre o coração de Deus e o nosso coração, que possamos trazer mais um para Jesus. Hoje nós trouxemos a irmã Lourdes, mais um para Jesus, que possamos sempre trazer diante da casa de Deus mais um para Jesus, e que Deus honre o nosso esforço. Amém? Em nome de Jesus, eu peço que venha abençoar cada vida aqui, Pai. Ao ir para as suas casas, o Senhor vai estar conduzindo com o teu Espírito Santo, enviando anjos a guardar com a espada de fogo resplandecente, a guardar as vidas, os corações, que possamos ter a nossa vida diante da tua presença em todo tempo, lugar, em toda circunstância, Pai, que possamos ter a mansidão necessária para toda circunstância. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um. Aleluia.